Guerra do Paraguai, outra matéria que, assim, cai bastante. E a Guerra do Paraguai, querendo ou não, eu gosto de sempre explicar que é o início do fim. É o início do fim do segundo reinado, assim. Aqui trazem várias questões de crise do segundo reinado a partir da Guerra do Paraguai. Bom, primeiro, o que eu preciso que vocês entendam da Guerra do Paraguai e que também já apareceu em prova é que essa guerra tem mais de uma versão histórica. E o que significa isso? Significa que ao longo do tempo, alguns historiadores escreveram de uma forma essa guerra e que depois, com várias percepções diferentes, documentos diferentes, etc., e claro, né, até mesmo, digamos assim, reflexões diferentes sobre, se tem aí uma outra versão mais atual. Aí eu falo para vocês o seguinte, tem que tomar muito cuidado. O fato de ter versão não quer dizer que tem opinião, tá? O saber histórico, a questão historiográfica, é uma questão complexa, ok? Então não é algo do nada assim que acontece. Então são vários trabalhos, são vários anos, são várias versões. A primeira versão delas, que é bem antiga, já bem antiquada, mas que pode aparecer em livro didático e que até no Enem eles já compararam as versões, é a versão de que a Inglaterra é a protagonista. Em que sentido? A Inglaterra que provocou a guerra, a Inglaterra estava insatisfeita com o quanto o Paraguai estava crescendo. Eu vou ter que tirar esse óculos, está muito sujo. O quanto o Paraguai estava crescendo e aí, consequentemente, nós temos aí a Inglaterra provocando essa guerra. Essa versão é muito antiquada, é da década de 60. E assim, infelizmente alguns livros ainda trazem, mas não é aceita, tá? Atualmente. Nós temos, inclusive, a versão mais atual, sendo a disputa de territórios e controle da Bacia do Prata. E que é o que vai acontecer, gente. O século XIX é o século das independências. A nossa independência aconteceu em 1822. A Guerra do Paraguai de 1864. E os países ali, muitos ainda, inclusive, estavam ficando independentes nesse momento. Por isso, tem que tomar muito cuidado. Beijo, Ale, até a próxima. Espero você quinta-feira que vem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Bom, por isso que é uma disputa de território e de fronteiras, porque são países recém-independentes, ainda não tem uma estrutura, uma lógica formada. É importante a gente pensar nisso. Não só isso, mas o Brasil foi um país, nesse momento, bastante imperialista. Por que imperialista? Porque o Brasil, antes mesmo da Guerra do Paraguai, já intervia de diversas formas em outros lugares. Uma dessas intervenções era no Uruguai. Ele interviu, ele invadiu o Uruguai. O Brasil invadiu o Uruguai para intervir nas eleições, porque o grupo que eles eram contra, que eram os blancos, estava vencendo as eleições. E eles não queriam que os blancos vencessem as eleições. Então, observem que o Brasil, e é por isso que também tem que tomar cuidado quando a gente coloca a culpa da guerra no Paraguai, né? Até esse nome, né? Guerra do Paraguai, como se o Paraguai fosse o culpado de tudo. Não tem nada disso, não existe na história um único culpado das coisas, tá? Então, o Brasil estava intervindo, estava se metendo onde não era chamado. Consequentemente, o Paraguai fica incomodado com isso. E o Solano Lopes também tinha interesses, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Em 1864, o Paraguai aprisionava um navio brasileiro, justamente por esse incômodo da invasão do Uruguai e também por ter interesse numa saída do mar para o mar, que o Paraguai não tinha. Então, o Brasil acaba declarando guerra ao Paraguai. O Paraguai, em 1865, invade o norte da Argentina, porque o norte da Argentina também estava apoiando essa decisão, não só do Brasil, mas também estava apoiando o grupo do Uruguai dos Colorados. E aí se forma a chamada Tríplice Aliança, que é Brasil, Argentina e Uruguai. E aí você me pergunta, poxa, Tati, mas o Brasil não invadiu o Uruguai? Por que o Uruguai vai apoiar o Brasil nessa guerra?
Porque o grupo que estava no poder era o grupo que apoiava o Brasil, que são os colorados, entende? Então observem que é uma guerra muito mais complexa do que simplesmente o Solano Lopes era um ditador doido que queria sair para o mar e invade. Não, é mais do que isso. Claro que o Solano Lopes era um presidente vitalício, né, que para mim seria no caso um ditador, né, vitalício. E não só isso, mas ele tinha interesses comerciais e queria sair para o mar, então ele queria invadir o Brasil também, né? Mas tem que tomar cuidado, porque não é uma questão de o anjinho e o diabinho, tá? Então, cuidado com isso. E aí, outro fator importante para a gente entender dessa Guerra do Paraguai é a questão dos voluntários da pátria. Os voluntários da pátria em 1866 é porque, primeiro, gente, o exército brasileiro estava sendo formado nessa época, tá? Tem uma estrutura, não tinha uma estrutura pronta, então ele estava sendo formado nessa época. Nessa formação do exército brasileiro, tem a questão dos voluntários da pátria, que assim, o nome é bonito, né? Voluntários da pátria, mas não são voluntários, são negros escravizados que os senhores não queriam ir para a guerra, não queriam enviar seus filhos, mandavam os escravizados, e aí tinha a promessa de que eles teriam a alforria. Então, o nosso exército, a partir aí do 2º, 3º ano de guerra do Paraguai, ele vai ficando cada vez mais negro, digamos assim, né? Porque você tinha muito mais pessoas que eram escravizadas indo para a guerra. E até mesmo tinha racismo na guerra, tá? Os paraguaios chamavam o exército brasileiro de Los Macaquitos. Vocês acham que o racismo é de hoje? Não mesmo, o racismo já é algo de muito tempo que existe até os dias de hoje. E aí nós temos algumas figuras de liderança também com destaque, que é o Barão de Caxias. Ai, Tati, eu já ouvi falar em Duque de Caxias. Pois é, mas o Barão de Caxias só se torna Duque de Caxias porque ele se torna um líder do exército importante e ganha esse título de Duque, tá? E o Conde Dan. Para quem não sabe, o Conde Dan era o marido da Princesa Isabel. E ele vai fazer parte dessa Guerra do Paraguai também, tá? Bom, a gente tem inúmeros relatos sobre o fim da guerra. O fim da guerra, basicamente, envolve a morte do Solano Lopes. A guerra só acaba mesmo, o Solano Lopes só, né, o Paraguai e o Solano Lopes só desistem da guerra mesmo com a morte do Solano Lopes. E o Paraguai acaba ficando devastado. Tanto que essa guerra, lá no Paraguai, não é conhecida como Guerra do Paraguai. É conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. E o Paraguai vai ficar devastado, destruído com tudo isso, tá? Então, nós temos a morte de cerca de 75% da população paraguaia. Não temos números exatos, tá? Tem lugar que fala até em 90%, mas a gente não tem número exato. O historiador também não é tão bom de matemática, tô brincando, é muito difícil a gente ter esse número exato. Mas, de fato, o Paraguai fica devastado e até hoje a gente consegue perceber reflexos disso, né? Do Paraguai com relação a essa guerra que foi extremamente violenta, ok? E como eu disse, aqui a gente tem um mapa só para vocês entenderem que o Paraguai queria tomar parte, né, dessa região aqui do Brasil justamente para ter uma saída para o mar e para também ter acesso a vários rios, tá, gente? Porque esses rios aqui são muito importantes, por isso essa guerra de fronteiras, ok? E nós temos essa charge, esse desenho aqui, que já apareceu, que é justamente uma crítica, porque o soldado negro que foi escravizado e voltou livre, ele volta livre, mas num Brasil ainda com um processo escravista, ok? Então, é um país muito contraditório, que liberta muitas pessoas, muitos de seus negros e negras escravizados na época para ir lutar na guerra, mas ao mesmo tempo, né, que existe essa liberdade desses soldados, volta-se ainda numa estrutura escravista, que ainda se leva tempo para abolir, ok?